Hoje é um dia importante, um dia especial. E acredite em mim, hoje a gente vai usar um método impecável. É uma referência tão maravilhosa, incrível. Hoje é o dia em que você finalmente irá parar de enrolar, em que você finalmente vai tomar vergonha na sua cara e vai começar a desenhar pose também. O método é quase milagroso. Já não será mais possível você dizer que desenhar pose é difícil. Estudaremos anatomia? Você me pergunta. Talvez o famoso homem vitruviano? Você também me pergunta. Não me entenda mal, são ótimas referências, mas nenhuma delas, e eu repito, nenhuma delas jamais irá se comparar à melhor de todas. Troquei de roupa, prendi o cabelo porque... Ai, minha língua tá cortada. Ai, misericórdia. Tá muito quente. Tá absurdamente quente, então eu não ia aguentar ficar com aquele vestido. Mas gostaram da minha blusa? Mas, assim, brincadeiras à parte, de verdade mesmo, eu acho que desenhar o Lula Molusco bonitão vai ser bom pra você aprender a desenhar pose. Por que eu falo isso? Assim, vai estudar anatomia também, tá? Eu tava zoando. Vai pegar outras referências também. Só que eu tive essa ideia inicialmente de brincadeira, né? Eu parei e pensei, e se? Mas, no final das contas, eu percebi que não é uma ideia ruim não, cara. Não é uma ideia ruim não. A gente vai vai ver. Me perdi um pouco do que eu tava falando. Por que eu tô fora de enquadramento? Não. Mas você vai ver que, no final das contas, o Lula Molusco bonitão, ele tem um molejo, entende? Assim, vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque quando a gente tá desenhando pose, a gente tem muito isso de tentar... Ai, meu Deus! De tentar... Ai, buceta! A gente tem muito isso de deixar a pose um pouco rígida demais, né? E isso... Eu tava olhando bem pra meu mano aqui, bonitão, que tem um molejo, e percebi que a maior parte das poses em que ele está, mesmo quando ele está parado, são extremamente fluidas. Então eu pensei, a melhor forma de representar como a gente consegue deixar a pose fluida com o Lula Molusco bonitão, tá? A gente vai aqui começar com uma pose mais simples, que é uma pose em que ele está parado. Tá, a gente vai começar aqui, ó. Começa com o círculo. Uma coisa que eu sempre gosto de analisar quando eu tô desenhando é que muitas pessoas falam sobre um negócio chamado Line of Action. Tem inclusive um site muito bom em que você pode usar pra treinar poses com esse mesmo nome. Mas, no final das contas, a Line of Action, quando eu tava aprendendo, colocar ela logo de primeira, mais me atrapalhava do que ajudava. Eu tentava muito seguir aquela fluidez que tava aparecendo, que eu conseguia enxergar, só que era muito difícil aplicar os membros, sabe, os músculos e os membros naquela line of action, porque eu ficava, tá, mas aquilo tem que ser curvo, mas na minha cabeça, se eu começo pelo curvo e daí vou pra uma coisa que a gente tá acostumado a ver como uma coisa mais rígida, como que eu consigo passar de uma coisa pra outra sem ficar estranho? E aí eu percebi que, na verdade, o que acontece é que você tem que fazer junto, sabe? Não sei, pode ser que pra alguém seja mais fácil fazer só pela line of action, ou então ir fazendo só anatomia. Pra mim foi uma mistura das duas coisas. Pra mim, misturar as duas coisas foi o suficiente pra que eu conseguisse, tá, agora eu consigo me localizar aqui e como que uma pose funciona, sabe? E como é que eu faço isso? Primeiro, eu começo fazendo a cabeça. Então, anatomia básica de cabeça, né? Acredito que você saiba se você não souber. Acho que eu tô pensando em fazer um vídeo só falando sobre cabeças, desenhar rosto e cabeça, enfim. Mas, basicamente, você vai começar com um círculo, daí você vai passar um traço no meio, no centro, e pensa a cabeça como... a ponta da cabeça como se ela fosse uma esfera. Ó, deixa eu representar aqui. Você vai começar com uma esfera, certo? Imagina isso aqui como uma esfera 3D. Então, digamos que o nosso personagem tá olhando nessa direção daqui. Então, essa linha no centro significa a direção em que o rosto, essa parte do rosto, ela tá apontando. Então, no caso do Lula Molusco, ele está apontando para cá. Então, a gente tem a esfera, certo? A gente tem a parte dos olhos. A gente vai colocar isso aqui. E aí aqui a gente tem o círculo. E você vai pensar, na verdade, a esfera. E você vai pensar essa esfera realmente como algo 3D. E pra você conseguir representar a lateral de uma cabeça, você vai pensar que aqui, ó. Aqui eu tinha uma esfera. Eu passei como se fosse uma faca nessa lateral. E agora essa parte tá plana. Então, a gente vai representar isso na esfera também. A gente vai colocar como se tivesse sido feito... passado realmente uma faca. E agora ela tá assim, entende? Daí...
Eu fiz basicamente isso daqui. E daqui você já consegue puxar a mandíbula, trazer pra cá. Mas isso aqui não é o foco do vídeo de hoje, né? Eu vou depois trazer um vídeo falando só sobre desenhar rosto e tudo mais. E aí aqui a gente tem o queixo do Lamolusco bombado. Aí ele tem uma cabeçona mais pra cá, né? Então, basicamente, o rosto dele tá virado nessa direção. O que eu gosto de fazer? Quando eu começo fazendo a cabeça, meu objetivo, o que vai ser meu segundo passo pra olhar? Os ombros. Porque quando eu começava a fazer pose, eu não sabia por onde começar, e quando eu começava, parecia que só ia piorando e piorando, ficando mais rígido. Eu percebi que se eu começo primeiro pela cabeça, pra entender onde essa parte daqui tá indo, e depois eu vou pro ombro, cara, eu já a partir do ombro, eu consigo já fazer a conexão com o torso, entre o torso e a cabeça. Então, ó, aqui a gente já tem a cabeça feita, então a gente vai pegar o que seria o ombro do Lamolusco. A gente consegue ver que ele tá um pouquinho mais abaixo. E aqui eu vou começar a puxar a line of action. Só que eu não vou me prender muito a ela no corpo inteiro. Eu vou fazer isso aqui e eu vou pensar sempre a anatomia humana como algo que eu quero que seja visualizado como algo mais 3D. Então o torso, você também consegue separar ele em partes, como você faz com o rosto, com a cabeça. Então eu sempre gosto de fazer assim e deixa a mão solta, porque quanto mais você deixar a sua mão solta, deixa eu aumentar a sua cabeça dele que eu acho que ficou um pouquinho pequena, puxa pra cá a partezinha do corpo que você achar que tá fora do lugar, você vai ajeitando no caso. E pensa assim, é como se nesse caso a gente vê o Lamolusco bonitão. Ele é quase como se fosse um bailarino, sabe? Ele tem movimentos mais... bailarino clássico, no caso. Ele tem movimentos mais delicados. Por mais que ele seja completamente musculoso, você consegue sentir como se fosse uma fluidez nele, sabe? Só de olhar pra ele, você já consegue ver que a pose dele é uma pose bem fluida. Daí puxa a perna pra cá. Questão de proporção, de como, sabe, cada parte do corpo você vai aprender fazendo anatomia. É por isso que eu falei, eu tava brincando quando eu falei que não vamos estudar anatomia, precisa, no final das contas, mas também você consegue misturar os assuntos, então vai focando em estudar anatomia e fazendo as poses, não precisa se prender, e desenhar pose é um pouco menos chato do que parece, tá? Menos complexo do que parece também. Você só tem que explicar mais pra cá. Temos a pose número 1, temos nosso Lamolusco bombado. Essa é a forma mais... não é essa exatamente a forma que eu quero que vocês foquem. Eu vou sugerir 2 tipos de exercício para vocês nesse vídeo. Uma, desse jeito que eu acabei de fazer, em que você separa o corpo em pedaços, você consegue separar dessa forma. Você tem mais mobilidade, você consegue ver a line of action montada junto com as coisas, mas não se limita somente a isso. O que a gente vai focar em fazer aqui agora, você pode fazer da seguinte forma. Você pega um papel, um papel de preferência que a gramatura suporte marca-texto. Pode ser marca-texto normal, tipo aqueles marca-textos que você usa em colégio, em faculdade, e uma caneta. Vamos lá. Eu vou fazer aqui pelo tablet por motivos de que só tenho uma câmera no meu celular e se eu usar ela para gravar, a não ser que vocês não queiram ver minha cara feia, né? Eu vou fazer pelo tablet. Eu vou fazer pelo tablet por causa da câmera. O que eu quero que vocês façam é não se limita a fazer só no digital. Isso eu comecei a treinar papel, né? E aí hoje em dia, quando eu tô meio sem paciência, na verdade eu uso mais esse primeiro método que eu fiz, mas é porque eu comecei fazendo esse do marca-texto e depois eu fui pro outro. O meu pincel, eu vou fingir aqui que ele é um marca-texto. Vamos começar fazendo, vamos tudo resumir nas nossas figuras geométricas. O que eu apliquei aqui da cabeça foi o que eu mostrei ali pra vocês. Agora, vamos começar pelos ombros. O ombro dele, você consegue ver que ele desce mais para baixo da mandíbula. Ele é um pouco abaixo da mandíbula. Em seguida, tendo isso, a gente vai puxar a nossa line of action de uma maneira completamente solta. Não se preocupa, a line of action, na verdade, ela não é para ser completamente reta. Você vai puxar a primeira parte dessa line of action, porque eu não quero que você veja ela como uma linha... Ela é uma linha contínua, mas você não vai imaginar inicialmente ela assim. Você vai pensar que existe uma line of action para cada pedaço dessa divisão que você fez no torso do seu personagem. A gente vai fazer essa primeira, e aí vai dividir ela mais ou menos assim, e deixa a mão livre. Pinta.
pinta com o marca-texto, vai sair um pouco borrado, vai sair da linha de delimitação que você vai colocar depois, mas é pra isso que serve a caneta depois. Daí já puxa o pescoço se você quiser também, daí você já consegue ajeitar a cabeça, se a cabeça estiver um pouco pequena, se ela não tiver. A lateral dessa parte inicial do torso, você percebe que ela tá indo, ela se estende aqui, pra trás da visão que a gente tem do braço dele, né? Então ela vai crescendo mais pra cá. Ele é muito definido aqui. Então, você vai puxar quase como se fosse uma minhoquinha. Vocês conseguem ver uma minhoquinha aqui? Eu tô maluca. Aqui, certo? Vocês vão puxar pra cá. E vamos começar com a cinturinha dele. Ele tem uma cinturinha bem acentuada. Então a gente vai puxar assim, ó. E pinta, pinta. Pinta como pinto. Pinta, 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 pinta. Tá um borrão? Tá, mas eu acho que já dá pra gente começar a visualizar o que eu quero dizer. Tipo, você consegue ver que o que eu fiz aqui também tá aqui, só que tudo pintado, porque eu acho que quando a gente faz dessa forma, a gente consegue ter uma visão melhor 3D. Então, assim, você vai fazer dessa forma, vai pintando o que você tá vendo. Você tá vendo que o corpo, ele é um pouquinho mais largo aqui? Traz isso em traços completamente bruscos mesmo. O objetivo aqui não é o sketch ficar bonito, é o sketch ficar brusco mesmo pra gente trabalhar em cima dele depois. Recomendo também pegar uma cor de marca-texto clarinha, tá? A que eu tô usando aqui no tablet é mais escura, mas é só uma questão de estética, porque aqui não vai fazer a menor diferença. Mas pega um marca-texto clarinho. E eu acho que eu devia ter falado isso no começo, mas eu não falei. Então pega outro papel, se você riscou já e você percebeu que tá ficando escuro demais. Pega um marca-texto, se puder pastel, se não puder pastel, pega uma cor que não seja pastel, mas que seja mais tranquila de passar a caneta por cima depois. Devia ter falado isso antes. Desculpa, não falei. Então eu vou diminuir, eu devia ter feito em outra layer, mas eu não fiz. Eu vou pegar uma outra cor, né, já que eu fiz a burrada de fazer o sketch com... Vou pegar um preto, como se eu tivesse usando uma caneta preta. Fiz o sketch com coisinha. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos focar primeiro em fazer a line por cima do que a gente criou. E aí depois a gente vai comparar essa, que foi feito só com rabiscos meio bruscos assim, com aquela que foi feito de uma maneira mais pensada. Fiz então. A gente consegue ver, né? Teve pedaços do marca-texto, que foram meio inúteis. Tipo, eu errei a proporção do braço com ele, eu fiz ele mais curto, eu fiz a perna um pouco mais larga nessa visão pintada que eu fiz. Só que foram coisas que eu corrigi depois, porque isso era só meu esboço inicial. Só que eu consegui com isso pegar a mesma fluidez. Claro que esse aqui eu fiz um pouquinho mais magro, né? Devia ter feito ele um pouquinho mais gordinho. Mas isso aí seria uma coisa que eu ia corrigir também com a line depois. Mas se você pega e compara esse daqui com esse daqui, a gente consegue ver, tipo, uma fluidez muito parecida. Tipo, você consegue ver onde eu fiz as coisas curvas, onde eu deixei mais reto. E essa é uma visão, tipo, que eu fiz construindo, também é uma opção, construindo a visão, tipo, a partir da line, né? Mas se você quer começar a treinar isso a partir da ideia, assim, das figuras mesmo, tipo, eu tô fazendo a line mais porca, tá, gente? Porque ainda tem mais poses pra fazer. Mas, tipo, se você quer dar uma olhadinha e começar a fazer assim também é uma opção, mas eu recomendaria você começar realmente fazendo visualmente, assim, no bruto, o que você vê. Tipo, com o marca-texto mesmo. Treina fazer pose desse jeito, vai fazer uma diferença, assim, completamente absurda pra você. Parece cansativo e chatinho de ficar fazendo no começo, mas no final das contas, quando você começa a perceber o resultado, mesmo os resultados mais iniciais, assim, você consegue ver como, na verdade, é muito divertido desenhar pose. Tipo, às vezes cansativo, eu não vou mentir. Só que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais fácil. E quanto mais fácil você vai vendo que isso se torna, mais orgulhoso você fica. E aí você consegue perceber que uma vez que você treina esse tipo de coisa e você tem essa visão, você consegue desenhar absolutamente o que você quiser.
Comecemos pela cabeça. E a cabeça dele... Como é que eu vou... Ai, puta que pariu, peraí. Ai, minha coluna, eu não tenho coluna pra isso não. A cabeça dele tá pra cá. Então a nossa visão aqui, na verdade, é uma cabeça de cabeça pra baixo. Você pode simplesmente virar o caderno e fazer como se fosse a posição normal pra fazer, e depois virar ele de novo pra ele ficar de cabeça pra baixo. Se quiser. Eu vou fazer direto aqui, pra sofrer mesmo e se foda. Não se preocupe com os detalhes ainda do rosto, mas basicamente a gente só precisa ver que esse queixo filho da puta, tá assim, ok? E o pescoço vai estar mais ou menos pra cá, ok? Mesma lógica daquela primeira, aplica. Se quiser, faz o rascunho dela separado algumas vezes. E aí, beleza, a gente vai puxar e fazer aquilo que eu fiz ali na outra. Imagina a esfera virada. Aqui tem a mandíbula. Beleza. Vamos pro pescoço? Não. A gente vai pro ombro. Onde é que o ombro tá dessa vez? Você percebe que a cabeça dele, o crânio, tem o occipital aqui, a parte do osso occipital, que é essa partezinha de trás da nuca. Você vai pegar ela como referência. É essa daqui. Na verdade é um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Você vai pegar isso como referência aqui. Pra essa pose, porque vai ser mais fácil de encontrar dessa forma. O occipital tá aqui. Você vai puxar o ombro. Você vê que o ombro parece que é uma bola entrando em contato com o crânio na parte do occipital. Vai fazer sentido. Temos o ombro. Se o ombro tá aqui, onde que tá a line of action da primeira parte do torso? Consegue ver que ela segue um pouco acima, vindo como se fosse uma curva? Então aqui a gente vai pintando, porque você consegue ver facilmente essa parte daqui. O ombro descendo mais pra cá, na verdade, tá? Pinta mais pra baixo. Aqui é mais difícil, a cabeça meio pequena, tá? A cabeça dele é pra estar meio aqui assim. E pra cá, talvez? É, assim. Tudo bem. A caneta vai passar por cima. Só que esse começo do torso, ele vai até a ponta do ombro. Então você vai puxar ela assim, como se fosse um formato meia-lua, sabe? Tipo assim. Assim. Você vai puxar. E vai pintar, vai preencher. Essa partezinha aqui eu consigo ver que é um pouquinho mais alta, que é a parte do peitoral. Na verdade eu vou trazer o peitoral um pouquinho mais pra cá. E aqui. Deixa só eu diminuir isso aqui, porque senão você não vai conseguir ver nada. A gente tem essa primeira parte aqui assim. Vamos pra segunda parte. Nessa figura eu vou dividir o torso em 3 pedaços, porque eu consigo ver 3 larguras diferentes. Aqui. Daí agora, dá pra ir tanto pros braços quanto, mas eu vou fazer, já que eu tô fazendo já essa parte de baixo, eu vou continuar. Como aqui ele tem como se fosse uma forma meio suspeita, aqui embaixo, eu vou fazer essa forma meio suspeita também. Diminuir a opacidade, já que dessa vez eu fui minimamente consciente e fiz numa cor diferente. Certo? Certo. Irei começar novamente pela cabeça. Certo? Dessa vez aqui eu vou tentar puxar mais bonitinho, porque eu fiquei meio indignada com essa bexiga. Nossa, parece duas bolas. Essa bexiga que eu fiz aqui pro rosto do coitado, né, também. Ele é chamado de Lula Molusco Bonitão por um motivo, não é pra eu deixar ele feio. Porque, pela misericórdia, coitadinho. A gente vai puxar aqui dessa forma. E mais pra cá também. Eu acho que eu caguei a cara dele, que eu acho que tá tudo errado. Eu não vou apagar, porque o objetivo é não apagar. Eu não vou ser hipócrita. Certo? O que eu vou fazer? Que coisa famosa. Ai, talvez eu devesse ter feito. Mas eu falei que eu ia me arrepender, né? Mas talvez eu devesse ter feito a cabeça virada de cabeça pra baixo. Mas eu não fiz. Misericórdia, um trovão. Eu odeio o trovão.
Dá pra ver, não dá? Eu não tô maluca. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Você consegue ver? Se não conseguir, me diz que consegue. Só esse braço que eu acho que eu fiz errado, porque era pra... É que na realidade... Talvez era pra esse braço estar mais assim. Tipo assim. Mas eu consigo ver. Eu acho que eu consigo ver. Eu quero a ideia de que esse braço tá sobrepondo esse. Eu não tô sentindo muito isso, mas eu acho que é porque eu fiz essa line. Nossa, por exemplo, se no mundo em que eu pudesse apagar, né? Que eu não tivesse repetido 500 mil vezes, não apague. Aqui. Ainda tá errado, que era pra esse braço estar vindo nessa direção assim. Mas eu já consigo ver melhor. Acho que temos. Por mais que esteja meio tronchinho, eu consigo ver a essência da pose, ó. Temos a primeira line aqui, a segunda line of action aqui, a terceira aqui. Viu que ela não segue uma linha reta? Ela faz tipo uma montanha, desceu a montanha, subiu a montanha. Aqui, ó. Peraí. Subiu a montanha, desceu a montanha. Subiu a montanha, desceu a montanha. Subiu a montanha de novo. Desceu a montanha de novo. Entende? Daí o braço faz a mesma lógica. Tu. Entende? Essa lógica aqui que eu apliquei é pro torso, tá? Não é pro braço, não. Eu tô aplicando essa lógica aqui pro torso. Aí consegue ver. Considera fazer isso. Pega um marca-texto, faz o grosso, pinta, tipo, sem se preocupar com line ou se vai estar certo ou não. Só faz as formas mais básicas e brutas, assim, que você conseguir tirar. E forma a imagem. O que você tá vendo ali? Tipo, se esse desenho do Lamusco não tivesse traço nenhum, se ele só tivesse uma silhueta, o que é que você enxerga? Sabe? Ignora traço. Qualquer coisa, faz o seguinte, tira um print desse Lula Molusco, pega essa imagem, coloca, sabe, pode ser até no WhatsApp mesmo, o WhatsApp não tem aquela ferramentazinha de pincel que você pinta por cima? Faz isso e pinta por cima da figura do Lula Molusco, só ele, tipo, não a line, pintar ele inteiro, só ele. E aí você vai ver a silhueta, e é exatamente isso que você vai tentar reproduzir no seu. Você vai fazer uma silhueta pintada só com o seu marca-texto. E depois você vai passar uma caneta por cima. É isso, eu diria que você consegue fazer qualquer pose que você quiser dessa forma, sabe? E é isso, se você fizer qualquer coisa me marca, gostar de ver. Se você tem outro método pra fazer, me fala também. Dá pra testar. E é isso. Até a próxima.